paz do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus. Hoje Deus tem uma palavra para ministrar ao meu e ao seu coração. Glória a Deus. E vou estar lendo aqui alguns versículos da palavra do Senhor, que se encontra em Marcos, no capítulo 15, a partir do versos 29. E os que passavam blasfemavam dele, meneando as suas cabeças, dizendo: Ah, tu que derrubas o templo e em 3 dias o edificas, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. E da mesma maneira também, os principais dos sacerdotes com os escribas diziam uns para com os outros, zombando: Salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que o vejamos e acreditemos. Também os que com ele foram crucificados o injuriavam. Glória a Deus. Essa passagem da Bíblia aqui, que se encontra em Marcos, no capítulo 15, vai falar quando Jesus já estava sendo crucificado e já estava pendurado na cruz do Calvário. E neste momento aqui, as pessoas estavam blasfemando dele, estavam insultando o nome dele. Então as pessoas estavam zombando dele. Os principais dos sacerdotes, os escribas, as pessoas que estavam passando lá naquele momento, que estavam vendo Cristo crucificado, juntamente com aqueles ladrões que foram crucificados juntamente com Jesus Cristo, estavam zombando dele, estavam zombando no nome dele. Uns passavam, quando eles passavam, eles meneavam a cabeça e faziam assim, ó: Ah, esse daí que derruba o templo e edificas em 3 dias, desça da cruz, salva-te mesmo. Os principais dos sacerdotes e escribas falavam: Salvou muitos e não pode salvar a si mesmo. Desça da cruz. E eles falavam: Desça da cruz, para acreditemos que o Senhor que Ele é mesmo, é o Cristo, o Filho de Deus. Então eles estavam querendo que Cristo provasse naquele momento o que realmente Jesus estava dizendo, que Ele era o Filho de Deus, que tirava, Ele era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. E naquele momento, quando eles estavam naquela situação, mais adiante, no versículo 34, ele vai falar assim, aleluia, quando ele fica triste, né, Jesus, naquele momento, ele vai falar assim: Eli, Eli, lama sabachthani. Aleluia, que significa: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, Jesus pensou que o próprio pai dele o tinha desamparado. Mas, aleluia, a palavra de Deus vai nos dizer, aleluia, que era necessário que Cristo passasse por isso. Por quê? Porque Deus nos amou e era necessário, aleluia, que o castigo que nos trouxe paz, que nos traz paz, estava sobre ele. Jesus se fez pecador por nós, por nos amar. Jesus, ele se fez injusto para nos tornar justo. Jesus, aleluia, o cálice, aleluia, da destruição estava sobre ele. Aleluia, então, aleluia, naquele momento, aleluia, era necessário, aleluia, que ele, aleluia, sofresse por amor de nós. E naquele momento, quando as pessoas estavam lá vendo ele daquele jeito, aleluia, os blasfemavam. Aleluia, e o que Deus ministrou hoje no meu coração foi, aleluia, se Jesus tivesse, ele estava ouvindo, mas se Jesus fosse, aleluia, observar o que falavam dele, aleluia, que quando blasfemavam, quando zombavam dele, aleluia, se ele fosse parar, aleluia, para satisfazer o que as pessoas quisessem e não viver o propósito do Pai. Eles tinham vindo aqui, aleluia, para fazer o propósito do Pai. Aleluia, havia, aleluia, no rol do livro algo escrito da parte de Jesus Cristo. Era necessário que ele viesse. Deus não se agradava de holocaustos nem de sacrifício. Então ele tinha preparado um corpo. O corpo do seu filho, era necessário que o primeiro se passasse para que viesse o segundo. Aleluia. Então Jesus, ele veio aqui e falou: Eis-me aqui para fazer a tua vontade. Então, naquele momento, ele estava fazendo a vontade do Pai. Então, se ele fosse parar para observar o que as pessoas estavam dizendo, ele vai falar assim, eles falavam: Desce da cruz, salva-te. Ele estava falando assim: o Cristo, o Rei de Israel. E ele falava assim para Jesus: Desça agora da cruz, para que vejamos e acreditemos. Então, aquele povo não estava acreditando em Jesus Cristo. Aquele povo, ele não acreditava, aleluia, que Jesus era o Cristo e que era o Rei de Israel. Então, para que eles crescem, era necessário que Jesus
descesse daquela cruz. Mas Jesus não fez ao contrário. Jesus não provou naquele momento que ele era o rei, que ele era o Cristo. Aleluia. Naquele momento, Jesus morreu. Somente morreu. Naquele momento, as pessoas queriam que Jesus descesse da cruz. Mas só que se Jesus descesse da cruz, ele não iria estar cumprindo o propósito pelo qual ele veio fazer. Ele veio, aleluia, morrer, ser crucificado, aleluia, para nos dar, irmão, o direito, o perdão, aleluia. Por quê? Porque Deus amou o mundo, irmão, de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, se Jesus tivesse parado para observar o que estavam falando dele e tivesse dado crédito para eles, fazendo a vontade das pessoas e não do Pai, ele não tinha consumado a obra que ele tinha vindo fazer. Aleluia. Então, Jesus não fez conforme a vontade das pessoas. As pessoas queriam que Jesus descesse da cruz e salvasse a si mesmo. Jesus, ele preferiu, naquele momento, morrer, não se salvar a si mesmo, mostrar para aquele pessoal lá que ele era o Senhor, que ele era o Senhor, Rei dos Reis, Filho de Deus. Só que não, ele preferiu morrer a não salvar a si mesmo. Mas ele preferiu morrer, não tem? E para salvar nós, ou seja, ele morreu. Ele preferiu passar por aquilo para nos salvar. Ele sabia que se ele morrendo, aleluia, ele vai falar pra gente se o grão de trigo cair na terra não morrer, ele não pode dar muito trigo, não pode dar muito fruto. Só que se esse grão de trigo morrer, ele dá muito fruto. Da mesma forma, Jesus, ele preferiu morrer e dar muito fruto. Então ele deixou de lado o que as pessoas estavam falando para ele, para viver a vontade do Pai. Então naquele dia, era aquele dia lá que Jesus devia morrer por nós, pecadores. Aleluia. E se ele tivesse feito a vontade das pessoas e não do Pai, ele não tinha consumido a obra, aleluia, que o Pai havia determinado para a vida dele. Aleluia. Então naquele dia, as pessoas queriam que naquele dia que Jesus provasse que ele era o Filho de Deus e o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. Era naquele dia que as pessoas estavam blasfemando dele, naquele dia que as pessoas estavam falando essas coisas dele, aleluia, estavam zombando, aleluia, falando para que ele descesse e salvasse a si mesmo, aleluia. Naquele dia lá, Jesus não fez nada. Naquele dia, Jesus iria morrer. Jesus morreu, irmão. Mas, aleluia, tem um porém. Aleluia, naquele dia, Jesus não provou que ele era o Filho de Deus. Ele não fez conforme a vontade das pessoas, porque se ele fizesse conforme a vontade das pessoas, ele não teria feito a vontade do Pai. Naquele momento, nada ele fez. Ele morreu, conforme a vontade do Pai. Mas ao terceiro dia, irmão, ele ressuscitou. Terceiro dia, ele ressuscitou, irmão. Glória a Deus. Ele ressuscitou na hora que o Pai determinou. Aleluia. Nem a morte segurou o Filho, mas foi no tempo certo. Foi no tempo que o Pai determinou. Foi ele fazendo a vontade de Deus e não das pessoas. Aleluia. Naquele dia, aleluia, as pessoas blasfemavam do nome dele, zombaram o nome dele, mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. Irmãos, esse mesmo Jesus, que o povo zombaram dele, falando que era para ele descer da cruz e salvar a si mesmo. Depois de 3 dias, ele ressuscitou. Irmãos, e quando ele ressuscitou, ele foi visto, irmão, pelos apóstolos, pelos 12 apóstolos dele, por mais de 500 pessoas. E quando a palavra de Deus vai falar lá em Atos, no capítulo 4, versículo 12, que não há salvação em nenhum outro, e debaixo do céu não foi dado nenhum outro nome pelo qual, dentre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Deus exaltou tanto o Filho, irmãos, Deus exaltou tanto o Filho, que nós só vamos ser salvos através do Filho. E nós só vamos chegar ao Pai através do Filho. Mas naquele momento ele foi humilhado, irmão. Naquele momento as pessoas não acreditaram. Naquele momento, mas no tempo certo, Deus o exaltou. Aleluia. E no capítulo 7, lá de Atos, a palavra de Deus vai falar assim, que quando Estevão ia ser apedrejado, professar a fé em Jesus Cristo, sabe o que ele viu?
Aleluia. Ele viu Jesus Cristo, irmão. Ele viu o céu aberto e Jesus Cristo à destra do Pai. Aleluia. No tempo certo. Jesus naquele momento, ele também falou, ele pensava que o Pai tinha abandonado, irmão. Mas no tempo certo, Jesus foi para ficar à direita do Pai. Jesus está à direita do Pai, irmão. Aleluia. Deus não nos abandona. Mesmo que um tempo a gente pense que Ele nos abandonou e que nós estamos esquecidos. Aleluia. Mesmo que as pessoas estão zombando. Aleluia. No tempo certo, na hora certa, aleluia, o Pai exalta, o Pai faz conforme a vontade dele. Então, muitas pessoas vão julgar somente hoje. Hoje, a gente pode não estar da melhor forma, a gente pode estar sendo zombado, que nem Jesus naquele dia, ele estava sendo morto, estava sendo crucificado. Só que, ao terceiro dia, ele ressuscitou, irmão. Ao terceiro dia, aleluia, ele venceu a morte, nem a morte segurou Jesus Cristo. Ele venceu a morte. Glória a Deus. Muitas das vezes as pessoas não vão acreditar naquilo que Deus tem para nossa vida, na palavra que Deus tem para nossa vida, pro propósito. E daí, se não acreditarem, a gente que tem que obedecer a voz de Deus e fazer o propósito de Deus para nossa vida. A gente que tem que crer. Aleluia. E a palavra de Deus vai falar assim, que ele se tornou um homem, ele se humilhou, se tornou em forma de servo, aleluia, e ele se tornou obediente até a morte de cruz, aleluia, pelo que Deus o exaltou sobre maneira, irmão, e deu um nome que é sobre todo nome, aleluia, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, aleluia, para a honra e glória. Então, nós não temos que fazer que nem as pessoas querem que a gente faça. A gente, assim como Jesus Cristo, a gente deve fazer a vontade sempre do Pai. A gente, mesmo que às vezes temos que chorar, mesmo que seja difícil, muitas das vezes a gente pode até chegar a pensar que o Pai nos abandonou, mas só que não. Só que ao terceiro dia, no tempo certo, na hora exata, o Pai prova que não. O Pai glorificou o Filho. O Pai exaltou sobremaneira o Filho, simplesmente porque o Filho obedeceu ao Pai. Aleluia. Então, no tempo certo, Deus pode fazer, aleluia, coisas que a gente nunca imaginou. Então, a gente não deve andar pelo que as pessoas estão dizendo. Muitas das vezes as pessoas querem que a gente prove algo, aleluia, só que não, a gente não deve provar nada. Aleluia. Quando Jesus foi tentado por Satanás queria que ele provasse que era o Filho de Deus. Aleluia. Jesus falou, não, nem só de pão não viverá, mas de toda palavra que sai da boca do Pai. Muitas vezes as pessoas vão querer nos tentar, as pessoas que a gente prove algo. Não, a gente tem que fazer a vontade do Pai. A palavra de Deus vai falar pra gente, irmão, a gente não andar no conselho das pessoas, dos ímpios. A palavra de Deus vai falar assim, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas seu prazer está na lei do Senhor e medita na sua lei dia e noite. Ou seja, irmão, a gente não anda segundo o conselho das pessoas, a gente não anda segundo o conselho de ímpios, a gente não anda conforme o querer das pessoas, mas andamos conforme a palavra de Deus. Nós andamos conforme o que Deus quer. Irmão, tu quer viver a vontade de Deus, querendo ouvir, aleluia, Deus e a voz de todo mundo, mas a palavra de Deus é bem clara, nosso prazer tem que estar na lei do Senhor, aleluia, a gente tem que ouvir a voz de Deus. Aleluia, a voz é de Deus, irmão, escolha viver, aleluia, o propósito de Deus, ainda que te zombem, ainda que escarneçam, aleluia, da tua vida, escolha viver, aleluia, o propósito de Deus, porque no tempo exato, aleluia, Deus, aleluia, pode, aleluia, a palavra de Deus vai falar bem sim, humilhai-vos diante da poderosa mão de Deus, que no devido tempo, aleluia, a gente vai ser exaltado, aleluia, no devido tempo Deus pode me exaltar. Hoje a gente pode estar sendo humilhado, zombado, escarnecido, mas Deus, irmão, pode mudar a nossa sorte e fazer conforme a vontade dele. Aleluias. Então não haja por pressão e muito menos por conselho de pessoas que não sabem o propósito de Deus na sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Viva o propósito de Deus. Glória a Deus. Escuta a voz de Deus, ainda que tenha que chorar. Glória a Deus. Pai do Senhor Jesus Cristo, louvado seja o nome do Pai. Amém. Glória a Deus.